palavra do Senhor diz assim: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isto era vaidade. Eu concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então eu passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então eu vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isto era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo ficará para quem vier depois de mim. E quem poderá dizer se será um sábio ou um tolo? Olha que ótimo clima para começar a semana. Estamos lendo a descrição de Salomão. Salomão é rei em Israel, Salomão é filho de Davi, e nós não estamos falando de um rei meia boca. Estamos falando do maior dos reis de Israel. Salomão é extremamente rico, é no governo dele que Israel atinge o ápice do seu tamanho, e a fama de Salomão se torna conhecida em vários reinos da terra. Gente vem de fora para ouvir a sabedoria desse homem. É famosa a história em que Salomão salva uma criança, ameaçando matar ela, para descobrir quem é a mãe verdadeira. Salomão é o homem que tem sabedoria, e o templo de Salomão faz o do outro cara que vocês sabem que eu não quero falar agora, faz parecer fichinha. Salomão construiu algo na sua época que colocava no chinelo grandes construções que nós temos hoje. E a mesa de Salomão é extremamente farta. Mas como é que Salomão descreve a sua trajetória e a sua caminhada? Ele chega a uma conclusão: eu fiz um monte de coisa, eu construí um monte de coisa, mas o que nós vemos ali no finzinho da onde nós lemos o trecho do Evangelho, o texto de Eclesiastes? Ele perdeu o gosto pela vida. Olha quem é o personagem da nossa noite. É um personagem rico, poderoso, forte, sábio, que não quer mais viver. E a nossa noite tem por objetivo responder uma pergunta: por que Salomão não quer mais viver? É o rei que quer a morte, e ele confessou isso aqui pra gente. Não só confessou, como Salomão, o rei que quer a morte, explicou o porquê. Ele olha para tudo que ele está fazendo e ele chama de vaidade, sopro, fumaça. Agora, a gente precisa entender por que Salomão não quer mais a vida. Porque se esse homem tem tudo que a gente imagina que poderia trazer felicidade, mas ele não está feliz,
Então existem lições desse homem que a gente precisa aprender. Este é o caso do homem que subiu a montanha e chegou no mais alto do mundo, e quando chegou lá em cima, se viu completamente seco, viu uma caminhada inútil. Salomão serve para a gente como igreja, para a gente entender o que de fato aconteceu com esse homem, para que não aconteça conosco. Porque eu imagino que você, amanhã, segunda-feira, você não quer acordar e fazer a declaração de Salomão: a vida é pesada e triste. Ninguém quer acordar amanhã, ou ir dormir hoje, e olhar para as obras das suas mãos e dizer assim: nossa, não serve para nada, é lixo, pó. Nós não queremos isso. Então o que aconteceu com Salomão? Vale a pena a gente olhar para esse personagem. E a primeira coisa que a gente pode perceber é que Salomão não está querendo morte por uma questão de problema financeiro. A nossa cabeça imagina que saúde financeira, riqueza, prosperidade são um sinônimo de felicidade e segurança. Mas Salomão não está querendo morte porque é pobre, ou porque tem boletos sem fim para poder pagar. Não que boleto seja uma bênção, irmãos, tá? A gente ora para que eles se resolvam. Mas Salomão está ali, rico, e riqueza não é o que gera no coração de Salomão tristeza. Salomão tem recurso. Ele não está querendo morte porque ele passa fome. Na verdade, sobra comida na mesa de Salomão. Também Salomão não está querendo morte porque ele não tem cultura ou entretenimento. O que a gente viu aqui? Ele se cercou de cantores, de cantoras. Ele fez jardim, ele tinha onde passear. Não é por falta de cultura que Salomão quer morrer. Então dinheiro não é o problema, falta de entretenimento não é o problema de Salomão, falta de relacionamento também não. Nós não lemos isto aqui em Eclesiastes, mas quando a gente vai lá para o livro de Reis, Salomão é o homem que teve o maior número de mulheres da Bíblia. No total, irmãos, esse homem tinha 1000 mulheres com quem se relacionar. Então, no mínimo, relacionamento ele tinha. Mas não é falta de relacionamento que deixa Salomão sem gosto pela vida. É o homem rico, cercado de mulher. É o homem rico, cheio de entretenimento, que constrói coisas, mas é o homem rico, cercado de gente, cercado de escravos, cheio de músicos, que no final, o que ele diz? Perdi o gosto pela vida, eu quero morrer. Então, se o externo de Salomão, o ambiente que o cerca, não explica o porquê ele está querendo a morte, provavelmente o problema de Salomão não seja aquilo que o cerca, mas esse homem talvez esteja com um problema interno, um problema de coração. É a única coisa que explica. Irmãos, ele tem a vida ideal, a vida que eu e você muitas vezes reclamamos com Deus por não termos essa vida. É o homem que não dorme preocupado com medo do dinheiro acabar, mas é o homem que não dorme porque algo acontece no seu coração. Por que Salomão quer a morte? Salomão quer a morte porque se o seu externo está muito bom, o melhor de Israel, internamente o coração de Salomão tropeçou em algumas áreas. E aí a gente consegue entender por que esse rei, que é o maior dos reis de Israel, no final das contas, não tem interesse em manter a sua vida inteira. O que aconteceu no coração de Salomão? Se você observar o texto, ele vai falando tudo que ele construiu. Mas, irmão, tem algo que chama a nossa atenção. Quando Salomão explica o que ele construiu, tem uma frasezinha, uma expressão, que acaba se repetindo continuamente na descrição que ele faz da corrida dele. Salomão vai dizer o seguinte: construí vinhas para mim, construí palácios para mim, plantei jardins para mim, comprei escravos e escravas para mim, juntei ouro, juntei riqueza, juntei tesouro. Para quem? Para mim. O que Salomão fez ao longo da sua vida, nesse trecho que nós estamos lendo? Basicamente, Salomão foi um acumulador, compulsivo e radical para guardar coisas e fazer coisas, não para os outros, não para Deus, mas ele mesmo ilustra para que ele correu e para que ele trabalhou. Fiz tudo
para mim. O que existe no coração de Salomão? Uma profunda perspectiva egocêntrica. Esse homem acorda de manhã para construir um palácio e tem um alvo específico. Estou construindo isto para mim. Esse homem compra escravos e tem um alvo específico. Estou comprando esse escravo para mim, para que eu tenha mais alguém para trabalhar. Para que Salomão corre? E para que Salomão trabalha? Eu trabalho para mim. Então, se você olhar para o coração de Salomão, por trás de todo ouro, riqueza, por trás das 1000 mulheres, o que você encontra é um coração extremamente egocêntrico, voltado a quem? A ele. Salomão é o homem que trabalha para si. E aí a gente imagina que isso é só um detalhe. Não é um detalhe, irmãos. Salomão, por trabalhar tanto para si, construiu todo um universo ao seu redor, construiu um reino a seu respeito, e no final, ele encontra o coração dele preso àquelas coisas e não saciado, porque viveu a vida correndo atrás dele mesmo. Não é o suficiente. Por que Salomão quer morrer? Resposta rápida: é um grande de um orgulhoso e um egocêntrico. Constrói para ele, vive para ele, trabalha para ele, acorda para ele, come para ele, tem casamento para ele. É tudo Salomão. Salomão é o seu próprio Deus. Mas além de Salomão ser profundamente egocêntrico, perceba um negócio. Quando Salomão vai definir a vida dele, olha o que ele diz: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria. Eu disse a mim mesmo, a sabedoria e a tolice são a mesma coisa. Eu disse a mim mesmo, não serve para nada viver. Eu disse a mim mesmo, quero a morte. Eu disse. Salomão, além de ser egocêntrico, sabe quem é o definidor da carreira de Salomão? Sabe quem que passa para ele qual é o próximo passo e a próxima orientação? É ele. Salomão é egocêntrico, e tem uma palavra chique para a gente definir isso que virá agora. Salomão é autorreferente. Ele sabe o que é certo e o que é vaidade. Ele define o que ele vai fazer. Ele é o pastor da vida dele. Salomão é o homem que faz tudo para si. E quem é a bússola moral que direciona Salomão e o coração dele? É o seu próprio empenho. Egocêntrico e autorreferente. Esse aqui é o Salomão. Por que esse homem quer morrer? Simples, irmão. Ele trabalha tanto para si que acaba sufocado, e a vida de Salomão perde um pouco de beleza. E ele conduz o próprio coração, acaba perdido. Imagine um cego conduzindo outro cego. Jesus usou esse exemplo. Esse é Salomão. Cada vez que o desejo dele quer uma coisa, ele não diz não, ele segue. A gente viu isso aqui. Salomão escreveu: eu não me privei de nada. Se eu queria muitas mulheres, eu tive muitas mulheres. Se eu queria muito vinho, eu tive muito vinho. Tudo que o meu coração definiu que era o caminho a ser seguido, eu fui atrás. Salomão é um egocêntrico, autorreferente. E agora vem um outro ponto que explica por que esse homem quer morrer. Nós lemos mais ou menos, irmãos, 19 versículos. Em nenhum deles a palavra Deus aparece. Como nós chamamos quem vive a vida sem Deus? Normalmente nós usamos uma expressão: ateu. Ateu é aquele homem e aquela mulher que vive a vida ignorando a realidade do céu, que vive a vida ignorando a realidade de Deus. Salomão é ateu? Não, não na prática. Mas no coração, quando ele construiu o palácio, Deus não estava ali. Quando ele plantou vinha, Deus não estava ali. Quando ele começou a construir todo o seu reinado, Deus não estava ali. Na prática, Salomão é alheio a Deus. Por isso esse homem quer morrer. Aí ele começa a olhar para tudo que ele está construindo, e o livro de Eclesiastes é escrito no final da vida de Salomão, e ele vê que o palácio que ele construiu vai ficar para o filho dele. Mas e se o filho dele for um tolo?
e perdeu o palácio. A riqueza que ele acumulou ao longo de anos, ele não vai levar pós-túmulo. E se roubarem? Os bosques que ele plantou podiam secar. E aí esse homem, egocêntrico, autorreferente e alheio a Deus, percebeu que tudo que ele construiu, no dia que ele desse o último sopro de vida, tudo aquilo ia se perder. Porque ele iria embora e não tem como levar. Por isso Salomão quer morrer. Sabe qual é essa sensação? É a sensação de ter trabalhado, nadado, corrido, mas quando chegar na praia, a onda te levou. E aí você não tem mais uma gota de esperança de chegar na margem. Por quê? Porque você é pó. Do pó você veio, do pó você voltou. Salomão é pó arrogante. Ele olha e diz: não, eu consigo fazer as coisas. Eu vou construir vinhas, eu vou ter eternidade aqui, nesse palácio. Mas ele é pó. E no dia que Deus soprar, toda a matéria de Salomão vai se desfazer. E o que ele gastou a vida construindo para si, seguindo seu impulso, alheio a Deus, tudo isso vai ficar. Salomão parece muito com a gente. Muito com a gente. Estou falando que você é ateu? Não, não estou falando isso. Mas estou falando que a gente faz isso, que Salomão faz. Se a gente pegar, irmãos, e abrir a nossa semana, para comparar, fazer um estudo de caso, observar o quanto da nossa semana é dedicada a algo que tem senso de eternidade, talvez você se perceba muito parecido com Salomão. Abre um pouquinho a tua rotina, pega a tua agenda do Google e escancara tudo que você faz. Mas além disso, escancara o desejo do seu coração. João, eu estou estudando para passar no vestibular. Nossa, que legal. E para que você quer passar no vestibular? Ah, porque eu preciso de um lugar ao sol, garantir meu espaço no mundo, eu preciso garantir o meu lugar, preciso ter renda, preciso ter fortuna, preciso ter segurança. Não tem Deus na frase. Nossa, João, estou correndo atrás de alguém para eu poder me relacionar, alguém para eu poder casar, para eu poder ter alguém que vai me acompanhar pela vida inteira, para que eu seja feliz. Cadê Deus? A gente às vezes não considera Deus nos empenhos do nosso coração. E aí sabe de quem que a gente se assemelha? Salomão. E a gente esquece de um negócio. Daqui 100 anos, todos os que estão neste salão terão voltado ao pó. E o que a gente fez vai ficar para aqueles que vieram depois da gente. E eles podem destruir tudo o que a gente construiu. Por isso que Salomão vai dizer: tem mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque o luto escancara uma realidade para a gente. Você vai passar. E daqui a pouco, tudo que a gente construiu some, estoura. Linda a nossa caminhada. Ótimo texto para começar a semana. Eclesiastes mostra para a gente isso. E a Bíblia tem livros maravilhosos. A Bíblia tem o Salmo 23, a Bíblia tem Romanos 8, mas tem isso aqui. Isso aqui se coloca diante dos nossos falsos sonhos e das nossas falsas expectativas, e Salomão vem com um balde de água fria e fala assim: olha, parabéns, você está correndo, que ótimo, lembre-se, você é pó. E daqui a pouco você que é pó, volta ao pó. Tem certeza que está correndo pelo certo? Tem certeza que você está se movimentando por algo que tem senso de eternidade? Melhor repensar a caminhada. Para citar C.S. Lewis, tudo aquilo que não tem eternidade, que não tem cheiro de eternidade, é eternamente inútil, porque não tem sentido. E aí você vai pensando naquele universo de coisas, as horas infinitas de séries que foram assistidas, o tempo gigante que foi gasto em rede social, o número de brigas que foram mantidas ao longo da vida, a quantidade gigantesca de tempo perdido atrás de pó. Salomão está aqui na nossa frente gritando:
Olha, não esquece. Vaidade de vaidade. Daqui a pouco você passa. Mas graças a Deus, a Bíblia não acaba em Salomão nem em Eclesiastes. A Bíblia tem outros textos e nós já vamos ler mais um. Mas Salomão está escrevendo isso aqui no final da vida dele, quase como um aviso. Eu fui rei em Israel, construí tudo que eu podia, terminei a vida querendo a morte. Fui rei em Israel, construí tudo que eu podia, terminei não querendo viver. Eu ganhei o mundo. Sabe o que Salomão perdeu? Salomão perdeu a alma. Mas tem uma outra pessoa na Bíblia, maior que Salomão, e eu peço que você vá lá para Marcos, no capítulo de número 8. É uma pessoa que também fala sobre corrida, vaidade, vento, significado e propósito. É uma pessoa excelente, que vai olhar e vai falar assim: entendi a caminhada de Salomão, proponho uma caminhada nova. Estamos falando de Jesus. Marcos 8, a partir do versículo 34, Jesus Cristo, que é maior do que Salomão, Jesus Cristo chega diante de nós, e em Marcos 8, 34, Jesus Cristo diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro igual Salomão e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Jesus Cristo olhando para nós, olhando para Salomão, e Jesus Cristo dizendo: você quer viver? Amém. Eu também quero que você viva. Mas se você quer viver o caminho de Salomão, que é o caminho egocêntrico, autocentrado, autorreferente e alheio a Deus, este caminho virará vapor quando você fechar seus olhos. Eu, Jesus Cristo, estou propondo uma outra caminhada. Se você quiser vir após mim, então preste muita atenção. Se você quiser ter a vida abundante, que flui do coração de Deus, acompanhe o raciocínio de Jesus. Se você quiser salvar a sua vida, então você precisa urgentemente perdê-la. E o que isso significa? Você precisa se abandonar. Você precisa pegar as suas pretensões de grandeza e deixá-las ao pé da cruz de Cristo. Você precisa pegar as suas pretensões e sonhos íntimos do coração e colocá-los debaixo de Jesus. Se você quiser salvar a sua vida, para no final você não falar assim: quero a morte, então entenda algo: o mecanismo para que a sua vida seja salva está em tomar uma cruz e seguir os passos daquele que antes de nós carregou um madeiro no nosso lugar. O que Jesus está dizendo? Salomão errou a caminhada. Ele ficou rico, ele teve mulher, ele teve palácio, ele teve tudo, mas ele perdeu a alma. Se você quiser salvar a sua alma, então abandona tudo. E é Jesus falando. E aqui já fica mais desconfortável ainda, né, irmãos? Então amanhã começaremos a segunda tendo lido Eclesiastes, um livro triste, e um convite de Jesus muito complicado. O que Jesus está falando para a gente? Que o que a gente tem que fazer, se a gente é crente, não é ir numa temporada, não é ter o YouVersion no nosso celular, não é saber todos os corinhos evangélicos, ou ter a linguagem gospel. Se eu sei levantar a mão na hora do louvor e fazer cara de adoração, isto não significa que eu estou salvando a minha alma. O que salva a minha alma é se eu carrego uma cruz atrás de Jesus Cristo. E é um movimento totalmente diferente de Salomão. Salomão definiu para onde ele ia. Quando o coração de Salomão queria mais uma esposa, Salomão corria atrás de uma esposa. Aqui Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo e siga-me. Eu defino o passo. Não é autorreferência, é teorreferência. Jesus direcionando. Salomão é egocêntrico, construo para mim, faço para mim, crio para mim. Jesus está dizendo: não, não. Faça ao reino, para a glória de Deus, em benefício do próximo. Mas Jesus, isso me deixará numa situação desconfortável. Mas você vai salvar sua alma. Porque Salomão, ele definiu onde ele ia
Ele fez para ele. E no final, sabe o que aconteceu? Ele morreu sufocado na maldade dele mesmo. Quer salvar sua alma? Largue a si mesmo. Tome uma cruz e segue os passos de alguém que foi crucificado. Esse é o convite de Deus para a primeira IPI, para a temporada, para você que assiste a gente. Esse é o convite de Deus para a gente. Quer seguir Jesus e ter a alma salva? Você tem que se largar. Pegar o teu sonho mais íntimo e falar: Deus, eu abandono, porque eu não sou mais a minha própria referência. Pegar o teu desejo mais profundo: Deus, estou largando tudo, quero seguir os passos do crucificado. Então nessa noite, na nossa frente, tem 2 homens, um é do palácio, um é da Judeia. O homem do palácio chama Salomão, e ele chega para a gente e diz assim: corri, trabalhei, me esforcei, fui até onde eu podia, me vi sozinho, me perdi, não segue a minha caminhada. O homem da Judeia, que tem marca na mão, o homem da Judeia fala para a gente: eu larguei tudo. Eu tinha um trono que fazia o trono de Salomão parecer de papel machê. Eu larguei aquele trono. Eu desci para andar no pó terreno. Eu aceitei uma morte de cruz. Quer me seguir? Eu estou aberto para que você me acompanhe. Só que tem uma cruz no seu caminho. Não é fácil. Não é fácil. Mas é questão de alma. E aí, para a gente concluir, irmãos, daqui a pouco, 20, 30, 40 anos, daqui a pouco todos nós estaremos diante de uma determinada coisa chamada lápide. E todos nós estaremos pensando o que nós escreveremos nela. O que será dito sobre nós? Viveu para si, foi seu próprio condutor, direcionou a sua caminhada, construiu o seu caminho, morreu não querendo viver. Ou pode estar escrito na nossa lápide: tomou a cruz, negou a si mesmo, morreu em amor a Deus e ao próximo, é um homem do qual o mundo não é digno. A gente só tem 2 lápides para a gente escolher, só 2. Tomara que você escolha a segunda. E isso é um assunto tão importante que lá em 1800 mais ou menos, eu não lembro a data exata, na igreja wesleyana, quando os pastores eram ordenados, eles estudavam ali bastante, eles eram seminaristas, e quando eles eram ordenados, eles se reuniam diante da igreja pública e eles faziam uma oração. Eu achei essa oração tão bonita que eu quero compartilhar com você. Só que não eram só os pastores que oravam assim. Toda a igreja, no dia que aquele seminarista era ordenado, toda a igreja orava desse jeito. Veja a oração que era feita por aquelas pessoas. Senhor, eu não sou mais meu, e sim teu. Põe-me naquilo que tu desejas. Põe-me com quem tu queres. Coloca-me na obra. Põe-me a sofrer. Deixa-me ser empregado por ti ou esquecido por ti, exaltado para ti ou humilhado para ti. Me faz completo, me faz vazio. Deixe-me ter todas as coisas e também me deixe sem coisa alguma. Eu, livre e sinceramente, rendo todas as coisas que tenho e tudo que sou à tua vontade e à tua disposição. E agora, ó glorioso e bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu. Que seja assim, e que a aliança feita na terra seja confirmada no céu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, faça-me amado por ti ou esquecido por ti. Deus, me põe com quem o Senhor quiser, me põe ao lado de quem o Senhor desejar. Me faça famoso ou abandonado, me faz cheio ou vazio. Não sou mais meu, carrego a cruz e sou teu. Eu acho que essa é a oração que Deus quer que você faça. É a oração que Deus quer que a gente faça. Porque Deus não quer que no final dos seus dias você chegue à conclusão de Salomão: viver é muito triste, eu não quero mais.
No final dos seus dias, Deus quer que você diga: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vivi para a glória de Deus. E agora eu vou com muita alegria receber a coroa que Ele preservou para mim.